Tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos nesse momento de isolamento, né? Estamos colocando aqui à disposição para trocar ideias, debater sobre assuntos relativos à Umbanda e prestar aí auxílio aos irmãos que necessitarem de alguma palavra de consolo, de algum auxílio. Muito bem, vamos conversar um pouquinho, né, sobre Umbanda, sobre assuntos relacionados com as religiões de matriz afro-brasileira e aqueles que tiverem alguma dúvida. Boa noite, Tânia, boa noite, seja bem-vinda à nossa live aí, estreando, né, o que o isolamento não faz com a gente, né, leva a gente a fazer coisas que a gente não imaginava que viesse a fazer, né? Mas boa noite, sejam todos bem-vindos aí. Ô, grande Lucas, seja bem-vindo, meu irmão. Saudades de você também, viu? É isso daí, gente. Vamos entrando aí. Precisamos aí realmente de uma limpeza energética na Terra, né? Nós estamos passando aí por um momento difícil, um momento de muita provação, de muita fé, e por isso nós, umbandistas, temos uma missão, somos chamados a uma missão muito importante, uma missão de pedir, não só pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, mas também por toda a nossa humanidade que passa por esse momento de provação, um momento de limpeza, um momento muito difícil para todos nós, né? Grande Pietro Zanetti, um grande abraço, viu? Um grande abraço para você e para a família também. Então é um momento muito difícil que todos nós estamos passando. Boa noite, Mari, boa noite. Estamos aqui para trocar essa ideia nesse momento de isolamento, né? Um momento difícil para todos nós sabemos, mas acho que é nesse momento que todos nós que somos médios, que trabalhamos na Umbanda, que trabalhamos pela verdadeira Umbanda, que é amor, é caridade, é ajuda ao próximo, nós temos que cada vez mais nos disponibilizarmos, né, e disponibilizar a nossa energia para a espiritualidade possa trabalhar em prol da humanidade, em prol de todas as pessoas, em especial dos médicos aí, enfermeiros que estão na frente aí, e de contato direto com esse vírus, né? Que é, na realidade, como dizia aí o texto de Tranca-Rua das Almas, né? Foi um lindo texto passado esses dias em uma psicografia. Ele fala do gigante microscópico, né? Na realidade, é um gigante microscópico e invisível. E ele vem devastando aí, né? Obrigado, Caio, obrigado, salve, Marcela, sejam bem-vindos aí à live. Devastando toda a nossa humanidade, né? E vejam que esse vírus ele não atinge, né? Não atinge as pessoas, assim, vamos dizer, não atinge os animais, né? Atinge somente as pessoas, né? Uh, Isto não atinge a natureza. Vejo como a natureza está se purificando, né? Com isso, então é realmente uma uma provação, né? No sentido de que nós precisamos realmente pensar e repensar o que nós estamos fazendo, qual a nossa conduta, né? Eu vou ler aqui permitir ler um trechinho para vocês dessa mensagem, né? E o gigante, ao mesmo tempo microscópico, surgiu, fazendo com que todas as pessoas se ajoelhem perante ele. Toda a humanidade é chamada à reflexão.
a conviver com seus entes queridos. Nós estamos em isolamento, né? Estamos vivendo com nossos entes queridos, a olhar para o próximo de forma mais caritativa. Quantas pessoas estão morrendo no mundo, não é só no Brasil? A exercer o amor incondicional, a sentir isto, a sentir que a dor do próximo também é a nossa dor, não é verdade? Isso é exercer o amor incondicional, a se preocupar com o outro e com os outros que sequer nós nos conhecemos, né? Não conhecemos, eu não sei, não conheço a pessoa que morreu lá na Itália, que morreu na China, mas me compadeço por isso. Silêncio, diz Tranca-Ruas. O gigante microscópico e invisível chegou. Ele exige respeito. Veio fazer a cobrança e chamar a atenção para a humanidade, para o despertar do respeito naquilo que não se vê. Olha que coisa, que interessante esta mensagem, né? Às vezes nós somos descrentes porque não vemos, né? Sim, sim, Mari. Essa mensagem foi canalizada assim por Tranca-Rua das Almas. É uma entidade que eu tenho muito respeito, muito carinho, muita admiração e muita gratidão. Gratidão por ele escolher um veículo como eu, que é um ser humano como qualquer, cheio de defeitos, que tem muito para evoluir, mas que ao mesmo tempo ele encontrou nessa pessoa que vos fala um médio veículo para transmitir as suas mensagens que eu recebo com muita, muita gratidão. Aliás, é a expressão de Tranca-Ruas das Almas, uma muito sábia expressão que diz que gratidão é a chave que abre todas as portas e todos os caminhos. É preciso sempre a gente exercer gratidão. Gratidão quando a gente acorda, porque está vivo. Gratidão por estar respirando, porque o ar ainda é puro e podemos respirar. Gratidão pela comida que nós temos no prato. Gratidão pela saúde. Gratidão é a força que move todo o universo. Se nos movermos pela gratidão, é a gratidão que nós recebemos do universo. E eu só tenho gratidão a vocês que estão participando dessa minha live, né? Estou meio aqui sem jeito, é a primeira vez que faço uma live, né? Mas resolvi entrar aí nessa onda de fazer lives e ajudar, já que como médium eu sei que estamos todos sendo muito cobrados nesse momento, cobrados energeticamente, cobrados em postura firme, cobrados em ajudar o próximo, aqueles que conhecemos e aqueles que não conhecemos. Tenham sempre em mim como amigo, estou à disposição de qualquer de vocês. Meus conhecimentos são poucos, eu sou apenas um médium, não sou pai de santo, não sou zelador de santo, sou apenas um médium, apenas um ser humano buscando se aprimorar, buscando melhorar. Estou aqui para ajudar, uma palavra de consolo a quem quer que seja. Estou sempre à disposição. E aí, seguindo aqui, né, esse amor incondicional, em se preocupar com os outros e com os outros que sequer conhecem. Silêncio, né, silêncio. Nós que somos da Umbanda sabemos que silêncio é a expressão de Obaloaiê, né? Atotô quer dizer silêncio, né? Silêncio, o gigante microscópico invisível chegou. Ele exige respeito. Veio fazer a cobrança e chamar a atenção para a humanidade, para despertar respeito naquilo que não se vê, mas existe, pode até matar. É evidente que aquilo que não se vê existe. Não existe essa coisa de que nós devemos ver para crer. Aquilo que existe sim e nós não podemos ver. Ou vocês vão ignorar o sinal do celular. O sinal do celular existe,
e nós não vemos. O vento existe, mas nós não o vemos, apenas o sentimos. Então, é importante nós termos atenção para aquilo que existe, mas não pode ser visto. Isso é chamada de atenção para toda a humanidade. É preciso ter mais fé, é preciso ter mais respeito ao sagrado, é preciso ter mais respeito ao invisível. O coronavírus é um gigante, ao mesmo tempo microscópico e invisível. Mas existe, é contradição em si mesma. Exatamente como é o Baluaê. O Baluaê é a contradição, que é a vida, é a morte, é a doença, mas também é a cura. É a transição, porque é o Baluaê quem leva os espíritos dos desencarnados. Né? Pena que uma pequena parcela da humanidade se dará conta disso, da necessidade da mudança, do respeito àquilo que lhes é invisível aos olhos, mas sente no coração, no corpo e no espírito. O mundo espiritual está bastante atarefado. Vejam quantos desencarnados tem para cá vindo, quantos revoltados, porque tinham planos, por que razão foram escolhidos? Não conseguem entender e não conseguem aceitar. Então vejam que nesta mensagem, o que ele tenta nos passar? Tenta nos passar, nos mostrar que é preciso sim orar pelos encarnados, mas também é preciso que nós oremos por aqueles que já desencarnaram e estão desencarnando nesse momento. Por quê? Porque essas pessoas, esses seres, esses espíritos estão perdidos. Eles precisam encontrar a luz. Né? É preciso que eles encontrem a luz. Então nós precisamos firmemente orar, rezar, qualquer que seja o credo, não importa. Neste momento todos estamos no mesmo barco. Sejamos umbandistas, candomblecistas, sejamos católicos, qualquer que for a religião, todos estamos juntos e devemos assim prosseguir, irmanados do mesmo propósito de salvar a humanidade disto. Boa noite, Regis. Boa noite, Felipe. Muito obrigado aí pela participação. Mas vejam, diz, ainda prossegue aqui, há muito trabalho por aqui, mas há muito o que os encarnados devem fazer ainda. Como foi dito em outra quadra, é necessário o desenvolvimento do amor incondicional, da solidariedade, do respeito à natureza, que está, através do gigante invisível microscópico, fazendo a sua cobrança. Quanta natureza foi agredida, quanta natureza vem sendo machucada com as atitudes do ser humano. Não é verdade? Nada disso é por acaso. A natureza, ora, respira aliviada. Será que assim os encarnados, nós, vamos entender na necessidade do respeito e preservação da fauna e da flora, sob pena de exaustão de todos os recursos naturais? Muitos perderam suas vidas, fizeram a passagem, desencarnaram, e muitos outros também ainda desencarnarão. Isso é necessário, é imprescindível, se tornou inevitável, como forma de frear a humanidade. A humanidade, vejam, ela estava num momento tão acelerado. Boa noite, Vitor, boa noite, meu irmão. Tão acelerado que estávamos prestes a chegar a uma terceira guerra mundial. Que talvez com esta terceira guerra mundial, o número de mortos, meus irmãos, seria muito maior do que estão ocorrendo nesse momento. Não é? Boa parcela dos encarnados pensa, reza e pede pela cura dos doentes,
pelos seus desencarnados que se foram. Estão mobilizados em oração. O planeta está mobilizado em oração. Fazia muito tempo, diz Tranca-Ruas, que não se via uma corrente tão forte, energia tão boa, por parte de uma série de encarnados. Precisamos dessa energia, pois se aí há muito trabalho, aqui também não falta o que fazer. É necessário encaminhar esses encarnados perdidos. Muitos, pela sua evolução espiritual, estão nos ajudando nessa tarefa. Desencarnaram e imediatamente foram recrutados. Tudo era previsto, tudo era sabido, inclusive a cura que em breve virá. Os desencarnados, entre eles me incluo, diz Tranca-Ruas, esperem que essa cura não seja somente física, da doença, com a descoberta dos medicamentos que possam combater e eliminar o gigante microscópico e invisível, mas também a cura do coração, do espírito dos encarnados. Ajoelhem-se, o gigante microscópico e invisível chegou. Ele exige respeito, exige caridade, exige empatia, exige união, exige reflexão, mudança de comportamento e de postura. A humanidade colhe os frutos do que plantou, da ganância desenfreada, da individualidade exacerbada, da falta de amor ao próximo, da falta de fé, da falta de crença no invisível, daquilo que não se pode ver, mas apenas sentir. Tranca a Rua das Almas. Axé, axé a todos meus irmãos. Espero que estejam gostando aí da nossa live, a primeira experiência, né, de bater um papo com vocês, né, sobre a espiritualidade, sobre a Umbanda, sobre esse momento difícil que todos nós estamos passando. Me coloco à disposição aqui para todos que pretenderem conversar um pouco, seja aqui através da live, seja em particular. Né? A Umbanda é isso, Umbanda é manifestação do espírito para a caridade. Não existe Umbanda sem manifestação do espírito para a caridade. Esta é a... Boa noite, Dorival, boa noite. Este é o principal lema, né, da Umbanda. A Umbanda não faz mal a ninguém, a Umbanda não prega o mal, a Umbanda não pega malefício para quem quer que seja. A Umbanda é, sempre digo, manifestação do espírito para a caridade. Não existe amarração. Se você for em algum lugar, algum terreiro, falar em amarração, em fazer o mal para quem quer que seja, isso não é Umbanda. Fuja desse lugar. A Umbanda, sim, é manifestação para o espírito da caridade. Não existe evolução, seja no campo físico, seja no campo espiritual, sem que seja realizada a caridade. Só para vocês entenderem um pouquinho, aqueles que são mais leigos, né, que venham a acessar a nossa live e que desconhecem como que a coisa funciona, na verdade, nós somente podemos evoluir se prestarmos a caridade, se ajudarmos as pessoas. E o umbandista tem essa missão como muito certa, como muito forte na sua vida. Ele ajuda pessoas que sequer conhece, que nunca viu antes e que talvez não veja mais. Né? E esta é a forma que entendemos de evoluir não só como seres humanos, mas também como espíritos encarnados que somos. As entidades que incorporam nos médios de Umbanda são entidades de evolução espiritual tamanha. Tenham ideia de que estas entidades, elas não incorporam mais. São espíritos que não voltarão a incorporar. E como a única forma de continuar a evolução, porque a evolução, meus amigos, não é a evolução só do encarnado. O ser encarnado evolui, mas também evoluem os seres
desencarnados. Eles também continuam a sua jornada evolutória. E para continuar então essa evolução, é necessário o quê? Prestarem a caridade. E somente vão poder prestar a caridade e de forma mais ampla, de forma mais grandiosa, utilizando-se de um corpo de um médium. E para isso, então, existem as giras, que são os atendimentos de Umbanda. Nesses, boa noite, Rita. Ah, gratidão a você, caridade acima de tudo e amor ao próximo. Sim, é isso que nós pregamos, essa nossa bandeira, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, né? Que prega o amor, que prega a caridade, né? Então, como dizia, as entidades, elas utilizam então do corpo do médium para prestar a caridade, para prestar o auxílio, para trazer uma palavra de consolo, para trazer um descarrego, sim, porque quem está livre das energias negativas que circundam o mundo inteiro, não é verdade? Nem mesmo nós, médiuns, estamos livres dessas energias. Por isso é preciso que nós façamos os nossos preceitos, né? O umbandista leva isto muito a sério. No dia das suas giras, ele toma seus banhos de erva, ele não come carne, ele não faz sexo. Aí existe todo um preparo para que o médium esteja preparado, esteja apto a receber a energia dessas entidades tão evoluídas e que contam efetivamente com a participação do médium para poder prestar o auxílio. E claro que é uma troca, com certeza é uma troca, porque essas entidades, a partir do momento que exercem a caridade através do médium, estarão evoluindo também, né? Existe uma única forma, como eu disse, da evolução, que é prestando a caridade. Boa noite, Rose. Obrigado, seja bem-vindo à nossa live. Bom, gratidão para você também, minha irmã. Então, a única forma de se alcançar a evolução espiritual, seja pelo encarnado, seja pelo ser desencarnado, é através da caridade. Então, esse ser desencarnado, que já alcançou um nível de evolução espiritual tamanho, que efetivamente não precisa mais encarnar. Ele não irá encarnar. E para continuar, então, sua evolução, ele vai se utilizando de um médium para prestar a caridade, auxiliar essas pessoas. E como dizia, nós, como médios de Umbanda, temos mais compromissos maiores perante a espiritualidade, porque a espiritualidade conta conosco, não só para evolução pessoal nossa, mas também para a evolução deles. Ô, Mãe Luizinha, axé, sua bênção. Feliz que a senhora participando aqui da nossa live. Axé, minha bênção sempre, sempre grandear. E o aprendizado que nós temos com essas entidades é de uma suma importância. Por que é extremamente importante? Porque, veja, através da consulta, o médium que também está ali, porque a consulta é dada sim pela entidade, mas o médium escuta, o médium sabe, o médium ouve todos os conselhos que a entidade passa. E é então a grande oportunidade que temos como médiuns, né? Não é só incorporar, não é só tomar seus banhos, mas é uma mudança de vida, uma mudança profunda de vida. Então não adianta só, como dizem os umbandistas, incorporar as entidades. É preciso, acima de tudo, incorporar a lição que elas passam, os ensinamentos que elas passam. E sempre passam que nós devemos ser pessoas melhores, pessoas mais
tolerantes, pessoas mais respeitosas com o próximo, um olhar para o próximo diferente, um olhar para o próximo como se estivéssemos olhando para nós mesmos. O próximo também é nós. Todos nós somos um só. A partir desta compreensão, que é uma compreensão afro, que significa Ubuntu, ou seja, todos estamos conectados, todos estamos juntos. A partir desta compreensão, nós começamos a olhar para o próximo de forma diferente. O próximo merece o nosso respeito como nós merecemos o respeito. O próximo merece meu carinho, como eu mereço também o carinho dele. Vamos nos irmanar nesta corrente de união. Deixemos nossas diferenças de lado, deixemos aquilo que achamos que é certo ou que é errado, porque nem sempre tudo o que é certo e o que é errado pode ser certo ou errado efetivamente. Nada é absoluto. E eu gosto sempre, quando eu falo do certo e do errado, de lembrar uma passagem, né? Uma passagem de Exu, uma lenda, um Itã de Exu, que diz mais ou menos o seguinte: dois agricultores estavam lá cuidando aí do campo, né? E não tinham feito as suas oferendas a Exu. E Exu então ficou bravo com eles e falou: vou pegar uma peça nesses dois, porque eles estão se esquecendo do sagrado, se desligando do sagrado. Então Exu passa no meio dos dois com um chapéuzinho, de um lado a cor branca, do outro lado a cor vermelha, e passa no meio dos dois e os cumprimenta. Bom dia, boa noite, boa tarde, não importa qual é o cumprimento, mas cumprimentou os dois e seguiu o seu caminho. Um dos agricultores vira para o outro e diz: olha, mas quem é aquele senhor simpático que nos cumprimentou, que estava usando um chapéu branco? O outro responde: sim, ele é muito simpático, mas ele não estava usando um chapéu branco, ele estava usando um chapéu vermelho. Porque, como era branco de um lado e vermelho do outro, pareceu para aquele que olhava de um lado como branco e pareceu para aquele que olhava do outro como vermelho. Aí os dois: não, mas o chapéu era branco, mas o chapéu era vermelho, mas o chapéu era branco, o chapéu era vermelho. Entram numa discussão tão severa, acabam se agredindo e se matando por força disso. Ora, senhores, vamos entender um pouquinho a lição que essa lenda, esse Itã, nos traz. Como diz o nosso irmão Bruno Caldas, né? Na realidade, os Itãs, as lendas africanas, elas são como se fossem historinhas de criança. Elas trazem grande sabedoria, mas de uma forma muito simples, de uma forma muito clara, de uma forma muito explicativa. Mas é preciso se debruçar profundamente, profundamente sobre esse ensinamento para tirar a conclusão correta. O chapéu, afinal, era vermelho ou era branco? Estavam os agricultores que brigaram até a morte errados? Não, na visão de um agricultor, o chapéu era branco. Na visão do outro agricultor, o chapéu era vermelho. Ou seja, no campo de visão de um, aquilo era branco. No campo de visão do outro, aquilo era vermelho. Ora, estavam errados, estavam certos, ambos estavam errados, vejam. Na verdade, o chapéu não era branco, também era vermelho. O chapéu era branco e vermelho. Então, ambos estavam errados. Então, gente, mais tolerância, né? Porque às vezes eu tenho uma coisa na minha cabeça que aquilo é o certo e que o outro pensa é o errado. Mas
seguindo seguindo essa história, eu posso compreender o quê? Que eu posso estar errado e ele também. Nem eu, nem ele, nem o outro estão com a razão, né? Estão corretos. Nada é absoluto, gente. Tá certo? Então é preciso um olhar mais caridoso, um olhar mais compreensivo para que o outro pense. Eu posso até não concordar com que aquilo que a pessoa pensa, com aquilo com que a pessoa fala, aquilo com que a pessoa expõe, mas eu devo respeitar, né? E eu sou profissional do direito, né? Minha formação é direito, e a gente aprende muito isso no direito, a respeitar sempre o argumento em contrário, né? Sempre o argumento de outra pessoa, a ouvir sempre a outra pessoa com atenção. Nesses momentos, né, a gente percebe muito isso. As pessoas não ouvem mais, não estão dispostas a ouvir, não estão dispostas a olhar para o outro e escutar o que a pessoa está falando. Então eles simplesmente acham que é besteira e pronto, e não escutam. Em uma discussão, gente, as pessoas começam a discutir. Quando duas pessoas discutem, vejam que uma não escuta o que a outra está falando. Simplesmente não escuta. Por quê? Por que ela não escuta? Porque ela está gritando, ela está falando tão alto que não consegue escutar o que o outro está falando. Nós perdemos uma coisa muito importante, que é escutar o que o outro fala. E só falar depois que ele terminar de falar. Porque senão eu não vou conseguir compreender o que ele está falando. Tá certo, meus irmãos? Vamos lá, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Boa noite, Axé, minha irmã Lília. Sejam todos bem-vindos nessa minha live, nessa estreia, nessa primeira live, né? Vou contar aqui uma historinha para vocês sobre uma passagem bem interessante. Vejam como a questão da energia, que é o gigante invisível, né? O gigante invisível microscópico hoje é o coronavírus, mas ele só vem demonstrar a existência, né, da energia e quanto a energia interfere na vida das pessoas, né? Então imagine o homem estava trabalhando calmamente e de repente o chefe dele grita com ele. Esse homem fica se sentindo péssimo, vai para casa, grita com a mulher, porque gastou dinheiro, e a mulher, por sua vez, se sente impotente, chateada. A mulher grita com seu filho, que havia quebrado um prato. Descuidadamente, o prato caiu e acabou o garoto quebrando o prato. O garoto se sente em um estado de raiva, chuta o pobre coitado do cachorro, e o cachorro machucado sai correndo pela rua e acaba mordendo uma mulher. A mulher é ferida, levada até um hospital, onde com raiva grita com o médico que atende. O médico fica chateado, vai para casa, grita com sua mãe, com raiva, que a comida ainda não estava pronta. Sua mãe não fica nem magoada nem brava. Ela se aproxima do filho, faz um carinho em seus cabelos e lhe diz: Eu sei que você trabalhou muito. Está cansado, mas hoje eu preparei o seu prato predileto. Arrumei sua casa, onde você poderá descansar confortavelmente, sendo que amanhã você se sentirá bem melhor. Ao terminar de dizer estas palavras, lhe dá um beijo no rosto. O médico sentiu sua raiva sair do peito como se fosse um toque de mágica. Foi assim que o círculo da raiva foi quebrado, com o auxílio do amor, do cuidado e do perdão. Meus irmãos,
nesse momento difícil. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Patrícia. Nesse momento, boa noite, Cida, boa noite. Nesse momento tão difícil que estamos passando, é o momento de exercitarmos o amor. Somente o amor incondicional, a todas as pessoas que sofrem nesse momento, a todas as pessoas que são conhecidas nossas, a todas as pessoas que não conhecemos. Somente o amor pode quebrar esta egrégora, porque veja, começa a se formar uma egrégora de medo, uma egrégora de raiva, uma egrégora de pânico, uma egrégora de desespero. Então, o que peço a vocês, meus irmãos que estão acompanhando essa live, vamos nos unir. Forte abraço, Rosivaldo. Em uma egrégora de amor. Vamos emanar luz, porque o planeta precisa de luz. Todos nós precisamos de luz neste momento. Todos nós precisamos de muita oração. E vejam os guias, os orixás, as entidades elevadas, os espíritos de luz precisam de nossa força, precisam de nós, precisam dessa ajuda. Eles são fortes, eles já desencarnaram, eles são mais elevados do que nós, mas não podem fazer o trabalho sozinhos. Estão sobrecarregados, há muito trabalho que se fazer. Vejam quantas pessoas estão desencarnando segundo a segundo. Quantas pessoas precisam ser encaminhadas. Então é preciso que nós nos fortalecemos no amor incondicional, no amor a todas as pessoas, no amor a todas as coisas, no amor à natureza, no amor a tudo e gratidão, muita gratidão a todos que nos auxiliam nessa tarefa. Vejam que essa energia, a energia está na nossa áurea, ou seja, em volta do nosso corpo, no nosso chamado perispírito, e pode se materializar trazendo uma série de doenças. Vejam que todo sentimento, meus irmãos, gera energia. Se for um sentimento bom, irá gerar uma energia positiva. Se for um sentimento ruim, irá desencadear uma energia densa, extremamente danosa para nós encarnados. É com a nossa áurea energética, isso é que nós devemos trabalhar. Ela é composta pela energia que nós irradiamos. Não podemos esquecer que, na realidade, somos espíritos encarnados. Vale dizer, a energia encarnada, verdadeiros irradiadores de energia e absorvedores de energia. A energia que irradiamos depende muito daquilo que pensamos e daquilo que sentimos. Somos o reflexo disso, da energia que passamos adiante. Temos medo, temos angústia, temos raiva, dentre outros sentimentos. Irradiamos tal vibração, que fica impregnada em nossa áurea, que fica impregnada em nosso perispírito. Se a áurea ficar muito negativa, de acordo com a lei das afinidades espirituais, vai acabar atraindo o quê? Semelhantes, vale dizer, espíritos que vibram nessa sintonia. Há quem sustente que ao emanar muita energia negativa, a sua áurea vai abrindo brechas, trincas, fissuras, espaços que permitem que a mesma seja invadida. Vale dizer, os espíritos trevosos podem adentrar e atingir não só a sua mente, mas como o seu corpo físico. A pessoa que sente medo, isso pode ser aumentado. Se sente mágoa, esta mágoa pode ser bastante dimensionada, porque nós estamos vulneráveis aos ataques do baixo astral. Por que os espíritos que atuam nessa vibração fazem com que os sentimentos negativos sejam aumentados?
A resposta é muito simples, meus irmãos. É porque eles se alimentam disso, né? Quanto mais sentimentos negativos nós tivermos, mais vão ser desenvolvidos, até que os espíritos negativos venham a tomar completamente o comando do ser encarnado, havendo o que se chama de obsessão. O espírito desencarnado não possui ectoplasma, o qual está presente apenas nos seres encarnados. Seres encarnados se utilizam dessa energia vital dos seres encarnados para poder atuar no plano físico. Os seres de luz, nossos guias espirituais, se utilizam deste no momento da incorporação, impropriamente assim chamada, porque na realidade o que existe é um acoplamento. Vale dizer, o guia fixa nos chakras do médium, de modo a controlar sua fala, seus pensamentos e seus movimentos. É assim que a coisa funciona. Já os trevosos, esses espíritos de baixa luz, eles roubam essa energia, vale dizer, o ectoplasma dos seres encarnados, e aproveitam, sim, as brechas deixadas na sua áurea por esses maus sentimentos, pelo medo, pelo pavor, pelo desespero. O nosso corpo físico passa, meus irmãos, por constante modificação, por constante renovação. Vale dizer, há uma troca de células. E com o passar dos anos, a capacidade, a velocidade de renovação das células reduz, diminui, evidente, porque nós envelhecemos. Assim sendo, podemos falar que uma célula velha morre para que uma nova venha a nascer em seu lugar. O que vai aí determinar o que vai determinar se essa célula irá nascer saudável ou não está ligado a uma série de fatores genéticos e biológicos, hereditários, mas não só. Nós não somos somente carne, lembramos que somos espíritos encarnados. Assim sendo, a nossa, a minha saúde física está intimamente ligada à sua energia vital, que, claro, interfere na mutação das células. Vale dizer, nas que iriam nascer para ocupar o lugar das que já morreram. Então, meus irmãos, vibrar positivamente, cultivar uma energia positiva, não só faz bem para as pessoas com quem nós convivemos, mas também faz bem para nós mesmos. Se estamos impregnados de energias negativas, vamos desenvolver células que vibram nessa sintonia, contaminadas, disformes, que podem causar uma imensidão de doenças. A saúde das células, meus irmãos, está intimamente ligada à nossa saúde, o que está intimamente ligado à nossa energia, a energia que emanamos, a energia que cultuamos. Por esta razão, temos que mudar constantemente a forma de pensar, de tratar as pessoas, de encarar os problemas, de nos relacionarmos com o próximo. Vale dizer, nossos pensamentos e nossa conduta. Temos que buscar de forma incessante a reforma íntima, inclusive para a nossa saúde física. Afinal, não foi com esse propósito que nós, umbandistas, entramos para a Umbanda, para evoluir e nos tornarmos pessoas melhores? Ser feliz depende somente de nós, depende da energia que vamos irradiar, daquilo que projetamos para as nossas vidas. Somente colhemos aquilo que plantamos. Ser feliz é uma determinação interna, é uma forma de vida, uma filosofia de vida. Acima de tudo, depende da sua fé. Quanto maior a sua fé, mais você é feliz, pois nenhum orixá ou guia quer ver o filho sofrer, a não ser que seja pelo seu merecimento. Ninguém tem a vida perfeita. Todos temos problemas,
mas nossos orixás e guias nos ensinam como enfrentá-los, nos mostram os caminhos que devemos seguir, cabendo a nós e não a eles a escolha. A lei divina, acreditamos muito nisso, consiste na ação e reação. Vale dizer, tudo aquilo que desejas para o outro voltará para si. Devemos ter muito cuidado com o que pensamos, com o que sentimos, com sentimentos menos nobres. Cada um tem aquilo que merece. Cada ser emana energia pura, que pode ser densa ou sutil, conforme os pensamentos que cotidianamente desenvolvemos. Assim, o encarnado vai criando em torno de si uma corrente energética que chamamos de áurea, a qual atrai os afins. Por esta razão, meus irmãos, sempre é preciso vigiar, não só as condutas, mas também os pensamentos. Quanto mais denso for o seu pensamento, mais energias pesadas você irá desenvolver e atrair também desencarnados que atuam nessa vibração energética. Quando exprimimos inveja, raiva, ódio ou outros sentimentos densos, acabamos por atrair desencarnados que vibram dessa forma. Quanto mais negativas são as energias emanadas por nós encarnados, mais desencarnados que vibram nessa sintonia estarão se conectando. As energias sublimes, sutis, afastam as energias mais densas e energeticamente danosas, pura e simplesmente porque não se misturam. Vocês já viram água se misturar com óleo? A água não se mistura com óleo. Então, a energia densa não se mistura com a energia nobre, com a energia edificante. As pessoas iniciam desenvolvendo esse tipo de sintonia. Vale dizer, vibrando energeticamente de forma baixa, de forma densa, de forma pesada, emanando inúmeros fluidos negativos, o que acaba se transformando em um círculo vicioso. Quanto mais energias densas nós vibramos, mais afins atraímos, os quais incentivam que vibremos nessa sintonia, estimulam verdadeiramente, pois aqueles do baixo astral adoram isso, eles se alimentam dessas energias negativas. Isso se transforma em uma verdadeira espiral que vai aumentando, aumentando, crescendo, até tomar praticamente por completo o ser encarnado, o qual, nesse estágio, já se encontra obsediado, não só por um, mas por vários trevosos. Isso não deixa de ser a ação da lei divina, da polaridade das energias, ou da afinidade, das afinidades espirituais. Pode o ser encarnado chegar a um ponto, meus irmãos, de obsessão, que ele já não sabe mais quem está atuando, de acordo com a sua energia ou se de acordo com a energia do obsessor. A simbiose, a mistura ali é tamanha que a pessoa não consegue mais distinguir. Ela vira um verdadeiro instrumento do baixo astral, um boneco manipulado por esses seres e a serviço dos mesmos. A espiritualidade superior não irá interferir. Enquanto essa pessoa não busca ajuda, não entende o que está acontecendo com ela, não muda o seu padrão vibratório, vale dizer, não aprender a lição que está agindo errado e que deve dar ao outro rumo para a sua vida. As vibrações energéticas densas emanadas por um ser encarnado podem afetar outro ser, sendo que o estrago pode ser maior ou menor, dependendo aí de uma série de fatores. Vale dizer, depende de quanto o encarnado destinatário dessa energia está energeticamente equilibrado. Vale dizer, capaz de repelir aquilo que lhe foi enviado. Depende da autorização dos seus guardiões para agir, pois a energia pode chegar ao encarnado
consciência deste, por ser o seu merecimento, que assim se verifique, para que o seu aprendizado, para a sua evolução. A energia pode, inclusive, passar pelos guardiões e atingir o encarnado, mesmo sendo ele médium, com autorização destes, vale dizer, com a sua concordância, pois, acima de tudo, são guardiões, não só do encarnado, mas o que é mais importante, da lei divina, a qual se comprometeram em respeitar. Se o encarnado deve passar por aquilo, não podem impedir, até porque se assim fizessem, estariam interferindo no livre-arbítrio e na evolução daqueles que buscam proteger. Proteger, meus irmãos, tem um sentido muito mais amplo do que nós entendemos. Proteger é garantir que o encarnado siga o melhor caminho em busca da sua evolução espiritual. O que não quer dizer que o mesmo não tenha que passar por obstáculos. Esses existem para o seu crescimento pessoal. Nós encarnados temos que aprender com nossos erros, mas não precisamos passar por momentos ruins se aprendermos na primeira lição. Não é verdade? O aluno está lá na primeira série, ele está fazendo lá o seu curso, e aí tem as lições, ele fez as lições, mas ele não aprendeu com essas lições. O que vai acontecer com ele? Ele vai então repetir, ele vai ter que cursar de novo a primeira série. Ele não pode passar para a segunda série. Ora, meus irmãos, é assim que a vida se desenvolve. Se eu não aprender com os meus erros, eu vou continuar errando e vou continuar sofrendo as consequências desses erros, sempre e sempre. Então é preciso sempre tirar uma lição. Eu não posso ficar nessa espiral, nesse círculo vicioso. Eu erro, sofro consequência, erro de novo, sofro as consequências. Erro de novo e sofro a consequência. É igual o aluno repetente que não passa de ano. Fica sempre no mesmo ano, sempre, e não consegue aprender as lições. Muitos erram, sofrem sim com seus erros, continuam errando e vão sempre sofrendo, até que aprendam a lição. A lição, meus irmãos, não existe para castigar ninguém, apenas para corrigir, para mostrar que não estamos seguindo o caminho correto, para que haja uma correção no percurso, uma mudança de rota, uma reforma pessoal. Esta é a mais importante. Se nós encarnados não aprendemos, é preciso então repetir a lição. Muitos passam a encarnação inteira repetindo os mesmos erros e sofrendo por isso. Só reclamam, só praguejam, nunca aprenderão e continuarão envolvidos por esse ciclo vicioso, porque nada de proveitoso extraem das lições e também dos erros que cometeram. É preciso dizer que, não sendo merecida a energia que foi indevidamente encaminhada, não estando o encarnado devidamente equilibrado, poderá sim ser afetado por esta, causando-lhe alguns transtornos e de todas as ordens. Mas é claro que aquilo que foi ocasionado por um encarnado a outro, seja por ações ou pensamentos, tem que ser devolvido como sua paga, isto é, a ação e reação. Aos Exus cabe a tarefa de devolver com presteza aquilo que foi enviado e que não era merecido. Cumprem eles à risca a lei divina, a ação e reação, e por vezes são mal interpretados. Dizem que fazem o mal, que prejudicam os encarnados. Isso não é verdade. O que ocorre na nossa vida, grande parte, se não a totalidade, é fruto de nossas ações e de nossos pensamentos. Por esse motivo, fiquem sempre alerta, se posicionem, se policiem para não incorrer nos mesmos erros. Estes trazem consequências que, para os Exus, nossos guardiões, não são boas ou ruins, são apenas consequências. A sintonia fina entre um médium e uma entidade faz com que este
que é menos evoluído que aquela, mude o seu comportamento diário. Abandone costumes que não edificam. Seja mais tolerante com o próximo. Busque se elevar e compreender coisas que até então lhe eram indiferentes. O desenvolvimento espiritual, meus irmãos, nada mais é que o desenvolvimento pessoal, íntimo de cada ser encarnado, o qual o médium é médium 24 horas, é médium dentro ou fora do terreiro. É desenvolvimento de comportamento, é desenvolvimento de atitude, é desenvolvimento de conduta, enfim, é reforma íntima. Isto é o mais importante para o desenvolvimento e para que sejamos bons médios. Nenhum ser encarnado pode ser um bom médium se não for uma pessoa com que se possa relacionar, com que possamos confiar, disposto a ajudar as outras pessoas que dele necessitam, sem esperar qualquer paga ou recompensa. As mudanças, meus irmãos, são contínuas, são diárias, e com a evolução do padrão vibratório do médium, coisas que ele nunca esperava que iriam ocorrer na sua vida vão acontecendo. Pois quanto mais elevado o médium, menor são as chances dele ser obsediado pelos infratores da lei maior. Os iguais se atraem, os opostos se repelem. Não devemos nos fazer de surdos, não podemos ignorar as advertências que nos são feitas pelos nossos protetores. Os avisos, pois aqueles que escolhem o árduo caminho do desenvolvimento espiritual e da caridade, muitas pedras vão encontrar em seu caminho. Mas com certeza, nunca estarão sozinhos para enfrentá-las. Podem estar certos que no final chegarão muito melhores do que iniciar essa jornada. Esse é o nosso objetivo. Quanto ao orgulho desenfreado, vamos deixá-lo de lado, pois não somos nada comparados com a força maior e suprema, Criador de todos nós. Somos apenas uma centelha divina, em constante mutação, dependendo de maior ou menor vigilância, para maior ou menor evolução. Vejam que nosso cérebro, meus irmãos, é composto de 86 milhões de neurônios. E cada um deles é ligado por mais de 1000 conexões sinápticas. Os neurônios são células básicas, responsáveis aí por transmitir os impulsos nervosos. São os sinais enviados de um neurônio para o outro, de uma célula para outra do nosso corpo. Os neurônios têm capacidade de estabelecer conexões quando recebem esses sinais, seja por estímulos do próprio organismo ou do ambiente externo. Assim, a comunicação entre neurônios ou neurônios e outras células acontece nas chamadas sinapses, em um espaço chamado de fenda sináptica. Para transmitir essas informações, os neurônios lançam substâncias químicas chamadas de neurotransmissoras, que atravessam esta fenda e têm a capacidade de produzir reações em nosso corpo. Quando recebemos um sinal externo, através do pensamento, nosso corpo então dispara respostas hormonais relacionadas a essa sensação, sejam de bem-estar ou de estresse. Quer dizer que pensar negativamente, por isso que eu abordei um pouquinho da ciência e da neurociência nessa minha exposição, faz mal, sim. Pensar negativamente faz mal para a sua saúde. Pensar negativamente pode fazer mal para o seu corpo físico. Atrair sentimentos e energias negativas vão fazer mal, sim, para todos nós. Então, meus irmãos, quem duvida ainda que somos energia dentro de um corpo, eu chamo vocês a fazer, então, aquela
pequena experiência, né, que nós fazíamos quando éramos crianças, éramos chamados a fazer na escola. Peguem um pente, né? Passem no cabelo, né? Põem uns papeizinhos assim na mesa, passem no cabelo e vão ver que o pente vai atrair os papeizinhos. Ô, Vanessa, tudo bem? Ô, pai, sua bênção, pai. Zé Roberto Tiani, sua bênção. Vai atrair os papeizinhos. O que que é aquilo? A energia do nosso corpo que vibra ao redor do nosso corpo, ou seja, da nossa áurea, é que vai então passada para aquele pente e carrega e puxa aquele papelzinho em direção ao pente, né? Então, meus irmãos, já estamos aí com 1 hora de live, né? Foi a primeira live, minha primeira estreia, mas eu me senti impulsionado a fazer isso, a buscar uma palavra de consolo, a buscar que todos nós mudemos o nosso padrão vibratório neste momento. Elevemos nossos corações, elevemos as nossas orações. Juntos somos mais fortes, juntos venceremos toda essa dificuldade que estamos passando. Temos que acreditar, temos mais do que tudo, nesse momento, ter fé, muita fé. E me coloco aqui à disposição, se algum de vocês quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui para responder mais um pouquinho as perguntas, e já eu vou encerrar a live, e gostaria de agradecer aí imensamente a participação de todos, e quem sabe numa próxima vez eu faça uma outra live também para esclarecer algumas coisas, tá? Aí, filhão, João Pereira, maravilha. Juntos venceremos, é isso, minha irmã. Juntos somos mais fortes, sempre, com muita energia, com muito amor, com muito axé, né? Coração firme, né? Vamos elevar o nosso padrão vibratório, né? Elevar o padrão vibratório, vamos ajudar os desencarnados, toda a corrente espiritual, corrente de Bezerra de Menezes, todos os nossos orixás, nossos guias estão trabalhando incessantemente por ajudar todos que estão envolvidos nesse problema, todos nós aqui que estamos passando por isso. Vamos ver, Rosivaldo, não sei, mas em breve a gente faz uma aí, com certeza. Ô, Vanessa, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado a todos, viu? Uma boa noite, fiquei com muito axé. Vamos fazer uma pequena oração, né? Vamos pedir nesse momento a todas as entidades, a todos os guias de luz, a todos os orixás, em especial nosso Pai Obaluaê, que proteja toda a sua humanidade com seu manto, com suas palhas sagradas, venha cobrir toda a humanidade, né? Que dar proteção a esses aflitos, a cura aos doentes, a proteção a todos esses que trabalham na linha de frente, os médicos, enfermeiros, a todos os irmãos que sofrem, a todos os familiares dos recém-desencarnados, que ponham paz no seu coração, que ponham um pouco de tranquilidade, que venha trazer muita paz, muita luz para todos que se encontram em suas casas, se precavendo, tomando todos os devidos cuidados para não ser contaminado e não contaminar os semelhantes. A todos aqueles que que desencarnaram recentemente, pedimos, meu Pai Obaloê, ó Mãe Ansan, que encaminhe para os lugares devidos, para que eles encontrem a luz, para que encontrem o caminho correto da evolução espiritual. Pedimos proteção a todos os irmãos da Umbanda, a todos os nossos irmãos, a todo o planeta, e que o planeta acorde para este momento tão precioso, que é um momento de reflexão, momento de oração, momento de união, de olharmos para o próximo de forma mais caritativa, mais amorosa, de unirmos todos
em esforços, sejam eles físicos, sejam eles espirituais. A todos os médios deste planeta, que nós nos somos chamados nesse momento para emprestar a nossa força espiritual a todas as entidades que trabalham. Axé, meu axé para todos, gratidão, gratidão a todos.